Em algum momento, independentemente da nossa origem, todos nós já ouvimos as palavras serviço ativo e reserva, seja por um recrutador tentando te convencer, por um amigo ou colega que desaparece às vezes, ou porque você mesmo esteja em dúvida. Todos já nos perguntamos: qual a diferença entre serviço ativo e reserva? Apesar de parecer simples, a pergunta não tem resposta fácil. Ao analisar detalhes como estilo de vida, cultura e oportunidades, tudo se complica um pouco. Então, o que exatamente significa quando alguém diz que está na ativa ou é da reserva? Quais são as diferenças? E se você está pensando em entrar, pode estar se perguntando: o que é melhor para mim? Nós vamos responder todas essas perguntas para você e muito mais. Seja você alguém que está aqui para tomar uma decisão importante ou apenas para se informar, está na hora de mergulhar no assunto. Este é o comparativo entre serviço ativo e reserva. Todos os 6 ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos oferecem serviço ativo para quem quer servir ao país. No caso da reserva, esse número é 5, pois, ao gravarmos este vídeo, a Força Espacial não tem componente de reserva. No entanto, o Exército e a Força Aérea oferecem oportunidades adicionais de reserva por meio da Guarda Nacional do Exército e da Guarda Aérea Nacional, respectivamente. Para fins deste vídeo, vamos agrupar a Guarda com a reserva, mas isso é só o básico. Vamos detalhar isso seção por seção, começando com a visão geral. Olhando para o quadro geral, alguém que é um militar da ativa trabalha nas Forças Armadas como seu emprego em tempo integral. Eles trabalham durante todo o ano e têm 30 dias de licença remunerada. Eles são designados para uma base escolhida por eles ou pelas Forças Armadas, dependendo do ramo, trabalho e sorte. Podem ficar nos alojamentos ou receber ajuda de custo para morar na cidade, conforme o posto ou se são casados. Eles servem em tempo integral às Forças Armadas enquanto o contrato está ativo. Reservistas atuam geralmente um fim de semana por mês e 2 semanas no verão, no chamado período de instrução. Quando não estão em treinamento, eles retornam para casa e continuam suas atividades civis. Essa é uma generalização, pois a experiência de cada reservista pode variar. Talvez você se pergunte como um reservista mantém o emprego ao precisar se ausentar para servir às Forças Armadas. Existem leis que impedem empregadores de punir quem faz parte da reserva. A qualquer momento, sob ordens oficiais das Forças Armadas, os reservistas têm o direito de se ausentar do trabalho pelo período em que forem necessários, sem sofrer nenhuma penalidade. Seu chefe não pode te demitir se você for convocado por 6 meses e não puder cobrir turnos nesse período. Agora que você tem uma noção geral do que cada um desses termos significa, vamos falar sobre por que as reservas existem em primeiro lugar. Porque nem todo mundo nas Forças Armadas está na ativa. As reservas, na verdade, desempenham um papel vital nas Forças Armadas de qualquer país, permitindo que o país tenha forças extras prontas para tempos de guerra a um custo muito menor. Além disso, forças de reserva, como a Guarda Nacional, podem ser acionadas em todo o país para responder a emergências e desastres locais, como furacões ou a resposta à Covid-19. Seja da ativa ou reserva, você é membro das Forças Armadas dos Estados Unidos e pode se chamar de veterano após servir com honra. Isso levanta a questão: por que escolher serviço ativo ou reserva? Depende do que cada um deseja nas Forças Armadas. São um jovem de 18 anos querendo entrar na faculdade, mas ainda assim servir ao país? Ou um jovem de 22 anos recém-formado, querendo ser piloto? Ou você tem 35 anos família, sempre quis se alistar, mas não quer ficar muito tempo longe dos seus entes queridos? Cada pessoa que entra para o Exército tem sua própria história e seus próprios objetivos. Ingressar no serviço ativo é um compromisso enorme e, em média, exige muito mais tempo de serviço do que alguém na reserva. É por isso que a reserva é muito atraente para pessoas que querem servir ao seu país, mas só podem se comprometer em tempo parcial porque querem seguir suas carreiras civis ou ficar perto de casa. Mas não se deixe enganar pela reserva. Militares da ativa já sabem o tempo de serviço ao assinar o contrato, mas reservistas podem acabar dedicando mais tempo que o previsto. Eles podem ser enviados para missões mais frequentemente que colegas da ativa, mas em tempos de paz, tudo é mais estável. Vamos para a próxima seção: treinamento e missões. É surpreendente saber que um reservista das Forças Armadas pode ser enviado a missões mais vezes que um militar em serviço ativo.
Essa é a particularidade das Forças Armadas dos Estados Unidos. Cada experiência é única, sem fórmula padrão. Dependendo das circunstâncias, um reservista que é colocado em uma unidade altamente mobilizada vai para o exterior com muito mais frequência do que alguém da ativa que está em uma unidade que não é enviada para missões. Tudo depende da força, mas algumas missões, seja na ativa ou não, podem durar até 12 meses ou mais. Reservistas que são ativados para missões recebem a remuneração da ativa, assim como aqueles que já estão na ativa e voltam para a reserva quando retornam para casa. Durante o serviço ativo, você passa bastante tempo em treinamentos e preparações antes da missão. Depois, cumpre seu período e volta para a sua unidade para recomeçar o ciclo. Porém, isso não ocorre o tempo todo. Isso significa que, em serviço ativo, você pode ser designado para unidades onde não será enviado para missões por anos, como instrutor de escola de formação ou treinamento básico. Você está em uma unidade fixa e seu trabalho é treinar novos membros das Forças Armadas. Instrutores do básico não se preparam para missões como a 100ª aerotransportada. O tempo de serviço ativo ou na reserva será avaliado individualmente, por unidade e especialidade militar. Alguns passam anos no serviço ativo, guarda ou reserva, sem missões no currículo, ou podem trabalhar muito. Um exemplo de um reservista sendo enviado para mais missões do que alguém do serviço ativo seria um operador das Forças Especiais da Guarda Nacional. Embora eles sejam uma componente da reserva, são boinas verdes. Operadores são enviados para missões, e não se trata apenas das missões. O tempo de treinamento dos boinas verdes na reserva é diferente dos reservistas comuns, pois não seguem o padrão de um fim de semana por mês e 2 semanas no verão. Falando em treinamento, vamos ao próximo ponto. Todo militar, ativo ou reserva deve fazer o treinamento básico e algum treinamento de MOS no início do contrato. Na maioria dos cargos, o treinamento é igual e eles podem treinar juntos. Neste momento, tanto os militares da ativa quanto os reservistas que acabaram de iniciar seus contratos estarão dedicando o mesmo tempo às Forças Armadas. Existem exceções a isso, onde o treinamento ele pode ser diferente se você estiver entrando como reservista, como no caso de PSI PSYOP no Exército. Mas você pode pesquisar sobre isso por conta própria. Então, se você está entrando como reservista, não pense que existem opções de meio período para o treinamento básico. Você não vai para casa nos finais de semana durante o treinamento básico só porque é reservista. Você fará o mesmo treinamento que aqueles que entram como militares da ativa. A separação real inicia após o final do treinamento militar inicial. Por exemplo, um fuzileiro naval recém-formado no SOI recebe ordens para sua unidade e começa a trabalhar lá em tempo integral. Enquanto isso, os reservistas voltam para casa e depois se apresentam à unidade em que vão fazer seus treinamentos periódicos. Ao voltarem, retomam o antigo trabalho, escola ou atividades anteriores e passam a se apresentar mensalmente. Mas aqui está o detalhe. Nas Forças Armadas, além do treinamento inicial, há vários cursos e oportunidades de capacitação durante toda a carreira militar. Isso é um bônus extra para quem está na ativa, que costuma ter mais oportunidades e verba para cursos que os reservistas. Isso faz sentido porque, de forma prática, as Forças Armadas precisam investir mais tempo e recursos no pessoal que serve em tempo integral do que naqueles que trabalham em meio período. Reservistas têm outras restrições além dessa. Existem cargos que eles não podem ocupar, como a maioria das funções em operações especiais. Embora existam equipes SEAL da reserva, não pense que eles entraram inicialmente como reservistas. Eles tiveram que servir primeiro na ativa. Isso é algo muito importante a se considerar quando você está escolhendo uma função nas Forças Armadas. O que estará disponível para você como militar da ativa, da reserva ou ambos? Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Dissemos que alguns SEALs da ativa vão para a reserva. É muito mais fácil para um militar da ativa passar para a reserva do que para um reservista passar para a ativa. Você pode estar se perguntando por quê? Existem várias etapas para passar da reserva para a ativa, não entraremos em detalhes, mas isso ocorre e muitos já fizeram. A transição da ativa para a reserva é mais fácil porque as Forças Armadas já têm infraestrutura para facilitar isso. Resumindo, se você está pensando em entrar para a reserva com a intenção de ir para a ativa depois, será muito mais fácil fazer o caminho inverso. E passar da ativa para a reserva acontece mais do que você imagina. Muitas pessoas fazem isso porque é uma ótima maneira de continuar envolvido com as Forças Armadas sem precisar se comprometer tanto. Eles também podem continuar trabalhando para a aposentadoria e receber um dinheiro extra todo mês. Um benefício adicional é que você mantém sua patente quando faz a transição da ativa para a reserva. O mesmo vale ao passar da reserva para a ativa, mas isso é mais complicado.
As patentes têm o mesmo peso nas Forças Armadas estando na ativa ou reserva. Mesmo com só 2 treinamentos, um segundo tenente de meio período tem patente superior ao sargento-mor do Exército, mesmo que este tenha décadas de serviço. Não ache que quem está na ativa sempre tem patente maior que reservistas. Vale notar que, ao pensar em mudar do serviço ativo para a reserva, o oposto ou escolher entre eles, o estilo de vida e a cultura serão totalmente diferentes. Isso nos leva à próxima seção, estilo de vida e cultura. Não deve ser surpresa que o pessoal da ativa e da reserva, em média, tenha estilos de vida e culturas diferentes. Pense nisso. Um lado trabalha junto todos os dias úteis do ano, enquanto a maioria dos reservistas só se vê uma vez por mês. Um grupo vive intensamente o ambiente militar, enquanto o outro só aparece ocasionalmente para treinar. Os reservistas ainda estão mais ou menos envolvidos no que o pessoal da ativa chama de mundo civil, o que tem um impacto gigantesco em como eles se comportam. Isso não torna os reservistas menos dignos de serem chamados membros das Forças Armadas. Apenas indica que têm propósitos e funções diferentes. Considere também por que cada pessoa está em seu componente. Muitos entram no serviço ativo para servir ao país em tempo integral e são fortemente influenciados pela vivência nas Forças Armadas. Para os reservistas, você vai lidar com um grupo de pessoas que já terminaram a vida no serviço ativo, podem ter um ótimo emprego civil ou tem outras coisas acontecendo em suas vidas que impedem que se dediquem 100% às Forças Armadas. Estar na ativa, em comparação com a reserva, pode ser difícil para alguém. Muito é exigido de você, e nem todo mundo está em posição de fazer isso. Por exemplo, na ativa, espera-se que você se mude com mais frequência do que um reservista, geralmente a cada poucos anos. Em um posto, você pode estar na Califórnia e 3 anos depois na Virgínia. Isso é importante considerar se você tem família ou pessoas das quais precisa estar próximo. Mudar de lugar frequentemente pode ser estressante para a família, sem contar o tempo longe em missões. Reservistas servem na mesma unidade durante o contrato. Mas e se quiser se mudar? Se você mora no interior do Kentucky e recebe uma oferta de emprego em Washington, não pode se mudar sem informar os militares. Por isso existe a transferência de unidade. Após a aprovação, você será enviado para outra unidade para servir lá. Esse é um fator importante a se considerar se você está entrando como reservista. Você tem mais flexibilidade que quem está na ativa, mas menos que um civil. Em geral, o pessoal da ativa se muda muito e reservistas ficam na mesma região. Não pense que vai servir no seu quintal, não é esse tipo de perfuração. É este aqui. Você pode ter que viajar horas para chegar lá. Sem problemas, o governo pode pagar por isso se você estiver a mais de 160 quilômetros de distância e eles também podem pagar pela hospedagem. Temos certeza de que você já está percebendo que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Reserva e serviço ativo têm vantagens e desvantagens, assim como seus benefícios. Militares da ativa e reservistas possuem benefícios distintos. Recomendamos pesquisar, mas explicaremos o básico sobre o que considerar ao escolher entre eles. O mesmo princípio citado antes se aplica aqui. As Forças Armadas querem investir mais em seus militares em tempo integral. Militares da ativa têm assistência médica e moradia gratuitas ou auxílio moradia, benefícios do GI Bill após 3 anos e aposentadoria após 20 anos de serviço recebida ao sair. Reservistas não ativados mantêm um plano de saúde razoável, porém pago. Moradia é responsabilidade deles, exceto quando estão sob ordens. Os benefícios do GI Bill acumulam gradualmente durante o serviço, mas não atingem 100% em 3 anos, como para quem está na ativa. Você também pode obter o empréstimo habitacional do VA, dependendo do tempo de serviço em qualquer componente. Agora, vamos falar de aposentadoria. No que diz respeito à aposentadoria na reserva, que pode ser explicada em um vídeo próprio, a única diferença é que, depois de completar 20 anos de serviço válidos para a aposentadoria, você pode começar a receber uma pensão quando atingir a idade de aposentadoria. Recomendamos que você pesquise o que é mais importante para você sobre benefícios, pois há várias vantagens legais ao servir nas Forças Armadas que não mencionamos todas aqui. Sejamos sinceros, um grande benefício das Forças Armadas é o privilégio de servir ao país. Ingressar no serviço ativo ou na reserva é um ato louvável, respeitável e patriótico. Tomar a decisão de ir para o serviço ativo ou para a reserva é muito difícil e não deve ser feita de forma leviana. Faça sua pesquisa, analise sua situação pessoal e veja o que é melhor para você.
Esse foi o resumo sobre serviço ativo e reserva nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Se aprendeu algo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Você realmente quer estar aqui? Um grande abraço aos membros do YouTube e apoiadores do Patreon. Muito obrigado por darem um passo a mais no apoio ao canal. Agradecemos muito. Para aparecer em um vídeo do General Discharge, torne-se membro pelo link na descrição ou pelo botão. Seja membro à esquerda do botão de inscrever-se. Confira nosso Patreon e faça parte do time. Aqui está Nick Naja. Todos os seus amigos estão se inscrevendo no General Discharge e você nem quer estar aqui.